Revelado. O vestido esfarrapado, que trouxe à luz a beleza inesperada que todos precisavam ver. Maria, uma costureira de 30 anos, sempre sonhou em criar vestidos deslumbrantes, peças que seriam verdadeiras obras de arte. Mas a vida em um bairro simples de São Paulo carregava desafios e a perda de seu marido a obrigou a dar um basta em seus sonhos. Agora, com as mãos calejadas, transformava retalhos e sobras de tecidos em roupas para os vizinhos, tentando sustentar os filhos, enquanto sentia o peso da invisibilidade. O cheiro da máquina de costura era uma constante, misturando-se com o aroma do café fresco que ela preparava para dar ânimo. A rotina era marcada por ajustes e modificações, mas a cada peça feita, um pequeno pedaço dela se quebrava, sufocando seus desejos enterrados. Certa manhã, enquanto ajustava uma saia, um homem entrou de forma inesperada. Victor, o estilista renomado, estava perdido em seus próprios pensamentos, buscando inspiração em meio a um turbilhão criativo. Ao ver os vestidos humildes, mas cheios de vida que Maria havia criado, um brilho acendeu em seus olhos. "Isso é incrível!" exclamou ele. Maria, surpresa, viu-se diante de alguém que valorizava o que muitos ignoravam. Eles conversaram e a ideia de um concurso de moda surgiu. Um sopro de esperança em meio a dificuldades. Mas com essa nova perspectiva, os dias seguintes foram carregados de pressão. Maria lidava com a expectativa do mundo da moda, que ria da sua essência e seus retalhos. E em casa, a avó, sua rocha, não via com bons olhos essa caminhada. "A segurança primeiro, Maria. Lembre-se do que aconteceu com seu pai", dizia ela, sempre buscando protegê-la. O embate entre os sonhos de Maria e o pragmatismo da avó se tornava uma batalha emocional. Maria sentia o coração apertar à medida que escutava os conselhos sábios e cautelosos da mulher que a criara. Foi numa noite tempestuosa que a pressão se tornou insuportável. Maria, sobrecarregada, pensou em desistir. O que ela tinha em mente? Um concurso? Como poderia competir? Mas na escuridão, a lembrança de seu marido surgiu. Ele que acreditava em seu talento, que sempre dizia que a beleza poderia ser encontrada nos lugares mais inusitados. Uma nova força se acendeu. Durante uma conversa tensa com a avó, Maria percebeu que seus sonhos poderiam ser a ponte para a reconciliação. Poderia fazer algo por si mesma e, ao mesmo tempo, mostrar à avó que seguir o coração muitas vezes traz frutos inesperados. Finalmente, o tão aguardado dia do concurso chegou. Vestida com um vestido feito inteiramente de retalhos que capturava a essência de sua luta e superação, Maria entrou na passarela. O silêncio que tomou conta da plateia era denso, como se todos contivessem a respiração. Mas quando as luzes refletiram a beleza única daquela peça, a energia começou a mudar. Olhares de indiferença se transformaram em admiração. Enquanto as palmas começavam a ecoar, Maria percebeu que a escolha entre seguir esse caminho sozinha ou pedir apoio à sua família poderia moldar seu destino. Com o coração acelerado, tornou-se evidente que a aceitação de seus sonhos poderia significar também aceitar a família. E quando o apresentador se preparava para anunciar os vencedores, Maria parou, sentindo que sua vida estava prestes a se transformar para sempre. O apresentador respirou fundo, olhando para a plateia expectante. O silêncio estava pesado, quase palpável. Com a voz carregada de emoção, ele começou a anunciar os finalistas. Para Maria, cada nome chamado soava como um eco distante, uma lembrança do que poderia ter sido, mas agora era uma possibilidade desmaterializada. Suas mãos tremiam ao redor da cintura, cada batida do coração pulsando com a incerteza que a cercava. Em terceiro lugar, a jovem estilista Clara. Enquanto o público aplaudia, Maria lançou um olhar rápido para sua avó. A mulher parecia apreensiva, mordendo os lábios, mas seus olhos brilhavam com um orgulho silencioso. Maria sentiu um calor no peito, uma mistura de nervosismo e esperança. O apresentador continuou. Em segundo lugar, temos Marcos, com sua coleção de streetwear. A plateia vibrou, mas no fundo do coração de Maria só havia um desejo, que seu nome fosse chamado. Agora, sem mais delongas, o primeiro lugar vai para Pooh,
A pausa dramática quase fez com que Maria esquecesse de respirar. Os olhares estavam fixos sobre ela, e ela sentiu que o mundo desacelerava. Cada segundo se estendia como uma eternidade. O vestido feito de retalhos, a história de superação e a beleza que é pura explosão de criatividade. O primeiro lugar vai para Maria. A explosão de aplausos a envolveu como uma corrente elétrica. Ela piscou algumas vezes, quase incrédula, enquanto a plateia a aplaudia com fervor. O sorriso largo que surgiu em seu rosto foi involuntário. Era como se todas as noites mal dormidas, todo o suor e as lágrimas finalmente tivessem valido a pena. A emoção a tomou, uma onda de gratidão e alívio. Ela havia feito isso. Ao subir ao palco, sentiu um misto de adrenalina e vulnerabilidade. Cada passo era inseguro, mas também cheio de poder. O microfone em sua mão parecia pesado, mas sua voz saiu firme. Quero dedicar esse prêmio à minha avó, que sempre me ensinou a nunca desistir. A plateia respondeu com aplausos estrondosos, e Maria viu sua avó enxugando as lágrimas com um lenço. O amor entre elas se renascia, tecidos de dor e alegria se entrelaçando na mais bela sinfonia. Mas a felicidade transformou-se rapidamente em um turbilhão de emoções ao olhar para Victor no fundo do salão, um sorriso satisfeita nos lábios. No entanto, havia algo mais. Ele não era apenas um esteta encantado. Sentiu os olhos dele fixos, como se estivessem trocando segredos mudos. Ele se aproximou e com sua voz suave disse: Maria, você tem algo que é mais forte do que qualquer vestido que eu já vi. Precisamos transformar isso. O coração de Maria acelerou. Ele estava se referindo a algo mais que um prêmio. Seria uma proposta? Uma oportunidade? Seus sonhos, que por tanto tempo pareciam distantes e impossíveis, estavam ao alcance de suas mãos. Mas, imediatamente, o peso das expectativas retornou à sua mente. Ela poderia aceitar e arriscar tudo, ou retroceder e se soterrar na segurança que sempre buscou. Com um sorriso nervoso, Maria percebeu que a vida estava prestes a dar um giro inesperado. Um novo caminho estava diante dela, brilhante e intimidador. E no fundo, sabia que precisava decidir, não apenas por ela, mas por tudo que havia construído até agora. O que ela escolheria? Maria sentiu suas pernas tremendo, não apenas pela adrenalina do momento, mas pela responsabilidade que um futuro incerto poderia representar. O prêmio ainda pulsava em sua mente, mas a mensagem de Victor ecoava mais forte. Ele tinha um jeito de olhar que a fazia querer acreditar que poderia ser mais do que apenas um sonho distante. Mas como? Como ela poderia transformar sua paixão em algo palpável, em algo que não fosse apenas uma ilusão passageira? O barulho da plateia diminuía enquanto conversas animadas começavam, mas Maria estava imersa em seus próprios pensamentos. O que Victor queria dela? Era uma questão que se repetia, mas que não encontrava resposta clara. Sentiu um arrepio ao imaginar as possibilidades. E se ele estivesse certo? E se o seu vestido, sua arte, pudesse tocar mais vidas do que a dela e da avó? Maria, você ouviu? Victor a puxou suavemente de seus devaneios. Precisamos conversar, venha até a festa de comemoração. Tenho algumas ideias que vão mudar tudo para nós. O tom de sua voz, ao mesmo tempo animado e enigmático, deixava Maria com uma sensação de que estava à beira de algo grandioso. Ela olhou para sua avó, que ainda resplandecia com orgulho. O coração de Maria disparou mais uma vez. Você vai, minha filha? Essa pode ser a oportunidade que você esperava. A avó sorriu. Seus olhos brilharam como estrelas cintilantes no céu da noite. Era uma bênção silenciosa, mas poderosa. Maria respirou fundo. O desejo de ir era inegável. Contudo, o medo da rejeição e do desconhecido lhe sorria nas sombras. E se tudo não passasse de uma ilusão? Ela não queria ser o centro das atenções novamente. Não queria se expor. Mas a voz de sua avó ecoou em sua mente. Nunca desista de seus sonhos. Eu irei, disse Maria decidida. E com cada passo em direção a Victor, sentiu um peso sendo levantado de suas costas. Ele sorriu, e aquele sorriso parecia prometer grandes mudanças. A festa estava cheia de risos e música.
pessoas desfilando com seus melhores trajes, dançando sob as luzes cintilantes. Mas a verdade de Maria estava apenas começando. Enquanto Victor a puxou para o centro do salão, pudesse ver seu olhar atento, fixo em um ponto além do presente. Olha ao seu redor, Maria. Cada vestido, cada peça que vemos aqui é um fragmento de uma história. Vamos contar a nossa? Com a sua arte, podemos fazer algo único, algo que ninguém fez antes. Você está pronta para isso? Ela se sentiu envolta em um turbilhão de inspirações e dúvidas. Era um chamado que soava como música, mas também como um grito no vazio. E se não for o suficiente? Perguntou a si mesma. E enquanto Victor se afastava para falar com outros convidados, Maria notou um grupo de modelos, discutindo ansiosamente ao longe. Algo estava acontecendo. Aproximou-se, intrigada, e percebeu que estavam desesperados por ajuda. Um desfile que parecia fadado ao fracasso, devido à última hora falta de um criador. O coração dela disparou mais uma vez. E se essa fosse a nossa chance? Era um momento de decisão. A dúvida se misturava à emoção e ao medo. Poderia ela, uma novata no mundo da moda, ser capaz de criar algo que ajudasse aqueles que estavam prestes a desistir? Antes que ela pudesse processar tudo, sentiu uma mão em seu ombro. Era Victor novamente, e seu olhar era intenso. Por que você está tão pensativa, Maria? Você parece que tem algo em mente. Eu acho que posso ajudar, disse ela, a voz tremendo. E se fizermos algo juntos? Ele sorriu, e sua expressão era como uma luz na escuridão. Estamos prontos para uma revolução, então? Vamos fazer o mundo ver a beleza que está escondida. O coração de Maria pulou em sincronização com seu novo propósito, mas a incerteza ainda pairava no ar. O que isso significaria para sua carreira, para sua vida? Uma nova era começou a se formar diante de seus olhos, mas o que mais poderia surgir desse encontro que mudaria tudo? Maria olhou para os rostos aflitos dos modelos, cada um delas carregando cansaço e desespero nas feições. Era impossível não sentir a urgência da situação. O desfile estava a poucas horas de acontecer, e sem um designer para criar as peças, tudo poderia ruir. A adrenalina pulsava em suas veias. A ideia começou a ganhar forma em sua mente, mas o receio não desaparecia. Vamos lá, Maria. Nós precisamos de você. A voz de Victor a puxou de volta à realidade. Ela encontrou seus olhos esperançosos, cheios de fé. E naquele mesmo instante, Maria decidiu que não poderia desistir. Ok, eu vou fazer isso. Sua declaração soou como um grito dentro de seu coração. O que poderia dar errado? Naquele momento, tudo parecia possível. Você tem certeza? Victor perguntou, um misto de empolgação e preocupação na voz. Não será fácil, e o tempo está contra nós. Com um brilho determinado nos olhos, Maria respondeu. É isso que eu quero. Preciso fazer isso não só por mim, mas por todas elas. O calor dentro dela crescia. Uma luz que não poderia mais ser escondida. Ela correu em direção à mesa, onde uma fita métrica, papéis e alguns lápis estavam espalhados. A mente estava fervilhando com ideias, e cada aspecto da luta que aquelas modelos enfrentavam a fazia ainda mais forte. O que ela poderia criar que desse vida ao desfile? Uma ideia ousada começou a tomar forma. Mary começou a esboçar em um papel com uma rapidez surpreendente, imaginando cortes, cores e texturas. As linhas ganhavam vida sob sua caneta, cada movimento refletindo suas emoções. Era como se o vestido fosse uma extensão de sua própria história. Sensações de esperança e superação começaram a se misturar em cada rascunho. Victor observava, completamente admirado. É isso. Agora só precisamos dos materiais. Vamos, disse ele, puxando Maria pela mão. Elas se deslocaram rapidamente pelo salão. O ritmo frenético de suas passadas ecoando nas vozes animadas ao redor. Cada vez mais, o sonho parecia se tornar real. Maria percebeu que o medo começava a dar espaço à excitação, como se aquele vestido representasse não só uma peça de roupa, mas uma declaração de coragem. Ao chegarem ao estoque de tecidos, Maria sentiu seu coração disparar. A paleta de cores era ricamente vibrante e as texturas instigantes a chamavam.
Ela começou a selecionar cada material, conversando animadamente com Victor sobre como incorporar detalhes que revelariam suas raízes. Podemos usar fitas de cetim como um signo de resiliência, sugeriu ela. Conforme a noite avançava, Maria se viu imersa em uma atmosfera de colaboração. Modelos começaram a se aproximar, ansiosos, e logo estavam todos reunidos em volta dela. O que podemos fazer para ajudar? Uma delas perguntou com olhos brilhantes e cheios de esperança. Maria sentiu um nó na garganta. Nunca imaginou que sua vontade de ajudar poderia gerar união. Vamos trabalhar juntas. Ela sorriu, e o clima mudou como uma brisa leve, surgindo um espírito de equipe que a confortou. A cada instante, ela se sentia mais como parte daquela família que tinha se formado. Mãos se erguiam para cortar e costurar, e risos eram trocados entre os modelos, criando um sentimento de empoderamento. Mas à medida que o relógio corria, a pressão também aumentava. Quando o último ponto foi costurado, Maria parou e mirou para o vestido finalizado. Era magnífico e representava tudo pelo que haviam lutado. Contudo, tinha um leve tremor. Será que isso era tudo? O que o público diria? E se não gostassem? Enquanto se preparavam para o desfile, as luzes se acendiam e o som da música começava a pulsar. Um frio na barriga e um desejo ardente ao mesmo tempo. Aquela seria a oportunidade de mostrar ao mundo a beleza que haviam criado juntas. Mas antes que pudesse absorver toda a emoção, uma voz conhecida surgiu do fundo. Maria, você não vai acreditar no que aconteceu. O olhar de Victor estava tenso e o coração dela acelerou mais uma vez. O que poderia ter ocorrido? Um dos patrocinadores quer se reunir com você. No fundo, Maria sabia que aquele momento não era apenas um desfile. Era a chance de transformar sua vida e a de muitas outras. Era hora de descobrir se toda aquela luta valeria a pena. Maria sentiu um frio na barriga ao escutar as palavras de Victor. Um patrocinador. Aquilo era exatamente o que ela precisava. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança começou a se espalhar por dentro dela. O que será que ele quer? Pensou, enquanto a adrenalina corria por suas veias. Victor, você pode me dar um minuto? Pediu ela, querendo processar tudo. Ele assentiu e ficou ali, observando-a com um sorriso encorajador. Maria respirou fundo, sentindo o cheiro dos tecidos perfumados que ainda estavam frescos em sua memória. Olhou para o vestido que haviam criado, deslumbrante e cheio de significado. Este é o meu momento, murmurou, tentando se convencer de que tudo daria certo. A voz do patrocinador cortou suas reflexões. Maria, pode vir aqui? O tom dele era firme, mas havia uma curiosidade visível em seu olhar. Com passos hesitantes, Maria se aproximou, seu coração batendo acelerado. Tenho uma proposta que pode ser benéfica para você, disse o homem ajustando os óculos. Ele era forte, com um olhar decidido que trazia uma mistura de autoridade e simpatia. O desfile é uma vitrine incrível. Quero que você desenhe uma coleção para a próxima temporada. Seria uma oportunidade incrível. Uma onda de emoção a envolveu. Era quase surreal. Aquela era a chance pela qual havia desejado tanto tempo, mas a dúvida ainda pairava no ar. Maria se lembrou de todas as dificuldades que havia enfrentado. O receio se combinava com a empolgação. Mas e se não agradar? Questionou ela, mal conseguidos esconder a insegurança. Escute, Maria. O que você fez aqui hoje foi incrível. Esse vestido não é apenas uma peça de roupa, é uma história. E eu sinto que você tem muito mais para contar, respondeu ele, quase como se pudesse ler sua mente. As palavras dele ressoaram profundamente. As mãos trêmulas e o frio na barriga começaram a se transformar em uma chama ardente de determinação. Eu vou fazer isso, ela disse com mais firmeza do que jamais imaginou que seria capaz. Um sorriso aliviado se espalhou pelo rosto do patrocinador. Ótimo, então me diga, qual será seu tema? Quais histórias você quer contar através das suas roupas? Maria fechou os olhos por um momento. As imagens de suas lembranças e raízes se aglomeraram em sua mente. Tudo o que ela havia vivido, sua trajetória, os desafios e as superações. Quero falar sobre a força da mulher brasileira, mostrar que nossa beleza vem da luta, da união e da diversidade.
respondeu sentindo orgulho. Victor, que estava a alguns passos de distância, sorriu ao ouvir. Ele também sentia a energia diferente no ar. Maria já não era apenas uma designer em ascensão. Ela estava se tornando um ícone de esperança. Perfeito! E é claro que precisaremos de um desfile que não só entre no calendário da moda, mas que também impacte. Teremos que envolver o público, disse o patrocinador, cheio de entusiasmo. A conversa fluiu e a mente de Maria fervilhava com novas ideias. Como um rio de criatividade, ela começou a visualizar as possibilidades. Modelos desfilando, cada um trazendo sua história, a plateia aplaudindo não apenas as roupas, mas as pessoas por trás delas. No entanto, a adrenalina e o entusiasmo logo deram lugar a uma nova preocupação. Mas e a equipe? Seremos capazes de realizar tudo isso em tão pouco tempo? Maria perguntou, o olhar de insegurança retornando. O patrocinador sorriu percebendo o dilema. Traga toda a sua equipe. Juntos vocês são mais fortes. E lembre-se, o que a moda precisa agora é de autenticidade. Maria sentiu uma onda de gratidão ao lembrar de todas as modelos, clientes e amiguiches que a apoiavam. Sim, era isso que ela queria, unir todos em uma nova jornada. Mas enquanto o planejamento começava a tomar forma, um aviso inesperado fez seu coração parar. Um dos modelos, que tinha sido uma peça-chave na apresentação, estava fora. Ele se machucou gravemente e não conseguiria desfilar. A notícia correu como fogo em palha seca e trouxe um novo peso para o futuro da coleção. Maria olhou para Victor, que tinha a mesma preocupação nos olhos. Como lidar com isso agora? Era hora de agir e tomar decisões. O desfile estava se aproximando e as horas estavam se esgotando. A pressão aumentava enquanto a realidade da situação se tornava inevitável. E naquele momento, Maria não tinha ideia do que fazer. Maria respirou fundo, quase incapaz de lidar com a avalanche de emoções que a atingia. As opções ficavam restritas enquanto a pressão aumentava. Em segundos, o brilho do sonho havia se ofuscado por uma nuvem cinza e pesada. Victor, disse ela, balançando a cabeça em busca de clareza. Precisamos fazer algo. Não podemos simplesmente desistir. Claro que não. Essa não é a sua essência, ele respondeu, demonstrando uma determinação contagiante. Vamos pensar fora da caixa. É hora de criar uma nova narrativa. O olhar intenso de Victor fez Maria sentir que havia uma saída. Mas a ideia de continuar sem seu modelo principal ainda a atormentava. Ela se lembrou de como cada parte daquele desfile poderia se conectar à sua mensagem, à força da mulher brasileira, e como cada modelo representava uma história única. Mas quem pode substituir essa peça-chave? O desfile é tudo para mim, Victor. Eu não sei se consigo fazer isso sem ele, disse Maria, a insegurança infiltrando-se novamente. Lembre-se do que você disse sobre a união e a diversidade. Você pode encontrar uma nova forma de mostrar essa força. Quem sabe, talvez uma modelo nova possa adicionar frescor à coleção, sugeriu ele, sua voz transbordando confiança. Nova ideia, novas possibilidades. Maria se concentrou, fechando os olhos novamente e permitindo que a criatividade fluísse livremente em sua mente. Ela começou a imaginar não apenas substituições, mas a ideia de uma verdadeira celebração. O desfile não deveria ser apenas uma apresentação, deveria ser uma homenagem à resiliência das mulheres e suas diversas histórias. E se chamássemos mulheres de diferentes origens, de todos os tamanhos e idades? Maria sugeriu, uma nova chama acendendo dentro dela. Em vez de apenas um modelo, que tal criar um time, uma verdadeira coletânea de histórias? Victor sorriu, percebendo o brilho em seus olhos. Isso é genial. Um desfile que fala de força e diversidade. Um desfile que inverte as expectativas. O público vai querer se ver lá, nas histórias que você está contando. Empolgada, Maria começou a fazer uma lista de possíveis mulheres que poderiam representar essa nova ideia. Amigas, mentoras e até clientes que conheciam suas histórias. A pressão ainda estava lá, mas agora era de esperança, de união. Com energia renovada, Maria acessou seu celular e começou a enviar mensagens chamando todas as mulheres que conseguiria. O tempo estava correndo,
mas ela sentia que o universo conspirava a favor dela. Enquanto isso, Victor organizava os detalhes, iluminação, música e todas as características que tornariam o desfile um espetáculo. Quando as respostas começaram a chegar, um sorriso radiante iluminou o rosto de Maria. As mulheres estavam dispostas a participar, elas estavam prontas para fazer parte de algo maior. Mas o sentimento de empolgação passou rapidamente para um novo dilema, quando ela percebeu que, mesmo com todas as novas candidatas, ainda havia a necessidade de criar roupas que expressem cada uma delas de forma única. O trabalho estava se acumulando e o desfile se aproximava a passos largos, como uma sombra crescente no horizonte. O que eu vou fazer? Vou precisar de ajuda, pensou Maria, enquanto o turbilhão de ideias a cercava. A pressão era palpável e ela sabia que só havia uma semana até o grande dia. E nesse cenário de renovada esperança, misturada com incerteza, uma mensagem inesperada surgiu. Era de um designer que ela admirava muito, uma referência no mundo da moda, oferecendo apoio para a criação de roupas. Poderia ser o que ela precisava? Ou seria apenas mais uma distração? A dúvida ficou suspensa no ar, e Maria não sabia se deveria aceitar essa ajuda. Ao mesmo tempo, uma sensação de excitação se misturava com o medo da aceitação. A cada minuto, o desfile se aproximava ainda mais, como um destino inevitável. Ela respirou fundo mais uma vez, sabendo que as decisões que tomaria dali para frente poderiam mudar o rumo de sua vida e de todas aquelas mulheres. O relógio estava correndo, e a resposta para a mensagem era cheia de incertezas. E se essa for a chance que eu esperava? A pergunta pairava em sua mente, enquanto ela olhava para a tela do celular hesitante. O tempo continuava avançando, e Maria precisava decidir rapidamente. Poderia ser a peça que faltava ou apenas mais uma complicação. O desfile estava logo ali na esquina, e tudo poderia mudar com a escolha que ela fizesse a seguir. Maria ficou paralisada por um instante, as emoções puxando-a em direções opostas. A mensagem do designer dançava diante de seus olhos, um convite que parecia simplesmente perfeito, mas ao mesmo tempo carregava um peso que a deixava inquieta. O que ela faria com isso? Fechou os olhos e respirou fundo, tentando encontrar clareza. O desfile que estava prestes a acontecer representava muito mais do que seus sonhos de moda. Era um grito de união, uma luta pela representatividade. As mulheres que estavam dispostas a participar não eram apenas figurantes, eram histórias esperando para serem contadas. E se eu não conseguir transmitir a mensagem que elas merecem? Pensou. Victor, percebendo a tensão na expressão de Maria, se aproximou. O que está te deixando assim? Você parece distante. Eu recebi uma proposta de um designer famoso. Ele pode me ajudar a criar as roupas, disse ela, os olhos fixos na tela do celular. Mas eu não sei se posso confiar na visão dele. Você está no controle, Maria. A roupa pode ser um reflexo do que você quer passar. Se ele ajudar a enfatizar a diversidade e a força das mulheres, pode ser uma boa oportunidade, encorajou Victor, sua voz firme. Maria ponderou. Cada nova peça precisava contar uma história, mas havia o risco de perder a essência da própria coleção. Mas e se essa ajuda trouxesse algo valioso que ela sozinha não conseguiria? O coração acelerado de Maria batia forte. Ela tinha apenas uma semana até o desfile, e cada dia que passava era uma corrida contra o tempo. A pressão a envolvia, mas a empolgação também se misturava com a ansiedade. Pegou o celular novamente e começou a digitar uma resposta, hesitando a cada palavra. Foi então que uma ideia iluminou sua mente. E se, em vez de apenas seguir o que o designer propõe, eu usar essa oportunidade para unir nossas visões? A ideia dela pulsava como a batida de um tambor, quase palpável. Ela poderia se abrir para a colaboração, manter suas convicções e, ainda assim, explorar novas possibilidades. Victor, e se eu convidasse ele para uma reunião para ver como podemos trabalhar juntos sem perder a essência do desfile? Maria disse, a determinação se acendendo como um fogo. Essa é uma excelente ideia. Mostre a ele a sua visão, compartilhe suas referências, as histórias que você tem a intenção de contar.
Você pode criar algo maravilhoso, respondeu Victor animado. Sentindo-se renascente, Maria decidiu responder ao designer, marcando uma reunião para o próximo dia. Encerrando a mensagem, um sorriso tímido se formou em seus lábios. Ela estava lentamente redescobrindo o poder dentro dela. O dia seguinte chegou rápido como um furacão. A reunião estava marcada para a tarde, e Maria passou a manhã revisando suas ideias, suas esquetes. Cada traço de lápis parecia um lembrete de por que ela estava fazendo tudo aquilo. Ao olhar para as imagens de tantas mulheres diferentes, cada uma história de força e resistência, sua confiança crescia. Quando chegou a hora, Maria se dirigiu ao estúdio do designer, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. A primeira impressão do espaço era impressionante. Luzes brilhantes refletiam-se em paredes brancas, adornadas por criações magníficas. Mas a beleza do espaço também a intimidava. Ela estava prestes a encontrar alguém que mudaria sua coleção. E se ele não entender a visão? A dúvida era um sussurro persistente. Mas logo, a determinação de Maria a impediu de recuar. Ele entrou na sala, um homem de presença marcante e olhar curioso. E assim que se cumprimentaram, Maria sentiu que precisava se abrir. As palavras começaram a brotar como um rio represado. A cada ideia exposta, o designer ouvia atentamente, acenando com interesse. Maria falava das histórias das mulheres, de seu desejo de valorizar e celebrar a diversidade. Por fim, eles chegaram a um entendimento sobre como unir as forças. Era um momento de pura mágica. Mas então ele mencionou algo que tirou o ar do peito dela. E se, para trazer impacto ao desfile, nós fizermos uma peça central que gere polêmica? Algo que choque e traga um diálogo. O coração de Maria disparou. Estaria disposta a arriscar essa linha tênue? O desfile que ela sonhou não era apenas sobre moda, mas sobre respeito. Uma nova pergunta surgiu na mente dela. Essa ideia ousada poderia ser a solução ou a destruição de tudo que ela estava criando. A intensidade crescia, e a desconfortável dúvida a envolvia novamente. Maria estava prestes a tomar uma decisão que poderia redefinir tudo. E enquanto olhava nos olhos do designer, uma parte dela rapidamente se perguntava o que realmente valia a pena na busca por um sonho. Maria respirou fundo, sentindo um turbilhão de emoções dentro de si. A ideia de provocar um diálogo por meio de uma peça polêmica vibrava em sua mente, mas a ideia de chocar poderia ferir as histórias que tanto prezava. Afinal, criação de moda não era apenas estética, era mensagem. Ela levantou a mão pedindo um momento. Mas o que você quer dizer com polêmica? Que tipo de mensagem vamos fazer passar? Porque pode ser perigoso. A hesitação na voz de Maria tornou-se evidente, refletindo seu medo. O designer, percebendo a tensão, sorriu gentilmente. Polêmica não precisa ser negativa. Pode ser um chamado à ação, um espelho que reflete a sociedade e suas contradições. Pense na força que uma peça assim pode ter. A moda é para provocar. É seu momento, Maria. Eu entendo seu ponto de vista, mas também não quero que isso se torne uma armadilha. A questão é até onde estamos dispostos a ir. Sua voz estava tremendo, cada palavra carregava um peso imenso. Se as histórias que você quer contar são importantes para você, nós podemos encontrar um equilíbrio. A peça pode chocar, sim, mas ao mesmo tempo deve inspirar a mudança. Deixe a mente fluir, permita-se explorar. O designer falava com convicção, e Maria percebeu que segurava uma oportunidade que poderia fazer o desfile ressoar em todo o país. À medida que a conversa avançava, Maria começou a ver mais possibilidades. Então, poderia ser algo que destaque a beleza da diversidade, em vez de ofuscar? Uma peça que celebre as histórias, mesmo as mais dolorosas, disse ela, enxergando uma nova luz. Exatamente. A moda pode ser uma poderosa forma de mudança. Vamos trabalhar juntos para encontrar esta peça central que capture esse espírito. Vamos transformar isso em uma celebração. A animação do designer era contagiante, e aos poucos, Maria começava a se sentir mais confiante. Mas então, algo a incomodou muito. E se não formos bem-sucedidos? E se as pessoas não entenderem nossa intenção?
O que acontece quando a mensagem se perde na tradução? Estas perguntas surgiam como sombras em sua mente, e Maria se sentia na corda bamba. Maria, isso é parte do risco. Toda mudança exige coragem. Lembre-se, muitas vezes é na controvérsia que as maiores conversas acontecem. Suas palavras reverberaram, mas a pressão ainda estava lá. A instabilidade da incerteza pairava no ar. Mais tarde, de volta ao seu estúdio, Maria se sentou surrounded por seus esboços. A luz suave do sol filtrava pelas janelas. Penava sobre o novo caminho que se abria à sua frente. Ela passou a mão pelo rosto, observando os esboços das roupas que se tornaram a extensão de sua alma. A ideia de um vestido central começou a tomar forma na sua mente, mas seria algo que respeitasse as histórias que ela queria contar. Sentia pulsar dentro de si uma energia conflitante, um misto de esperança e medo. O que a tornava tão viva também a deixava à beira de um abismo emocional. As horas passaram enquanto ela buscava um equilíbrio, unindo sua visão com a ousadia do designer. A cada traço e cada silêncio, sua decisão se tornava mais consciente, um caminho repleto de possibilidades. No entanto, à medida que o relógio avançava, um SMS chegou, um único ping que a fez despertar do labirinto de pensamentos. Era uma mensagem de uma das modelos que se preparavam para o desfile e que também carregava sua própria história. Maria, estou tão ansiosa. Você pode nos mostrar um pouco da coleção antes do grande dia? Todos nós estamos tão empolgados. O coração de Maria disparou. A expectativa, a pressão, o desejo de honrar aquelas mulheres estavam se tornando palpáveis. Mas como responder a essa ansiedade sem deixar que a própria insegurança a dominasse? Ela olhou para seus esboços, imaginando o impacto que isso poderia ter. Com um sorriso hesitante, decidiu que responderia, que a confiança voltaria. Mas ainda havia uma questão pairando na sua mente, uma pergunta crucial. E se esse desfile se tornasse muito mais significativo do que ela jamais poderia imaginar? Maria não conseguia parar de pensar na mensagem que recebera. A ansiedade crescia dentro dela, quase como uma maré alta que ameaçava a invadir. Ao mesmo tempo, havia um fio de esperança que a ensinava a lutar contra a dúvida. Inspirada pela empolgação da modelo, ela decidiu que era hora de agir. O desfile não era apenas uma oportunidade para mostrar suas criações, mas também um momento poderoso para dar voz àquelas que muitas vezes eram silenciadas. Com um misto de nervosismo e excitação, Maria começou a trabalhar naquela que seria a peça central de seu desfile. Ela queria que o vestido fosse uma celebração das histórias contadas pelas modelos, suas vidas, lutas e vitórias. Cada linha desenhada era carregada não apenas de tecido, mas de emoção, cultura e revolta. As horas passavam enquanto seu estúdio se enchia de retalhos coloridos e textos que refletiam a diversidade do Brasil. A cada novo pedaço de tecido, lembranças e tradições ganhavam vida. Maria pensava em sua amiga Clara, que havia lutado contra a intolerância. Em preto e branco, a força dela se tornava uma cor vibrante em suas criações. Os desenhos de Maria tornaram-se um manifesto visual e, olhando para eles, ela sentiu que estava se desprendendo de suas inseguranças. Um vestido comum não basta, pensou enquanto uma ideia explosiva surgia em sua mente. Ela queria que a peça fosse mostrada em camadas, cada uma representando uma parte da sociedade, uma história que merece ser ouvida. Isso poderia gerar alguma polêmica, mas como o designer havia dito, era necessário provocar. Essa provocação poderia ser transformadora. Ela trabalhou até altas horas, costurando, ajustando e reimaginando. O vestido começava a assumir forma, uma peça que podia não só brilhar sob as luzes do palco, mas também iluminar as conversas que aconteceriam depois. Maria parou por um momento para admirar seu trabalho. Aquela peça não era apenas uma roupa, era um manifesto para mudar a forma como viam a moda e como viam as mulheres. Nos dias que se seguiram, Maria esteve imersa na preparação. Reuniões com as modelos tornavam-se momentos de conexão profunda. Cada uma delas compartilhando experiências que se entrelaçavam, formando uma tapeçaria vibrante. Contudo, havia um receio persistente na mente de Maria.
E se as mensagens delas não fossem compreendidas? E se, em vez de uma celebração, o desfile causasse divisão? Era um dilema que a mantinha acordada à noite. Mas então, uma mensagem em seu celular da modelo que havia solicitado ver a coleção antes do desfile começou a mudar seu estado de espírito. Maria, temos que conversar. Podemos nos reunir e simular como será no dia? Mal posso esperar para ver o vestido. O coração de Maria disparou. A expectativa dela era contagiante. E, de repente, uma luz começou a brilhar em meio à escuridão das suas inseguranças. Ela notou que as outras mulheres estavam tão ansiosas quanto ela, e isso trouxe um conforto inesperado. Responder à mensagem foi como encontrar um pedaço de alma que a conectava ao propósito maior do desfile. Nos encontros com as modelos, Maria decidiu não esconder suas incertezas. Falar sobre suas ansiedades e esperanças se tornou um processo de cura, e a cada conversa ela se sentia mais forte e mais determinada. Elas garantiram que se sentirão empoderadas na passarela e que esperavam que o vestido capturasse a essência de cada uma. No ensaio final, Maria sentiu-se tanto nervosa quanto eletrizada. Imaginar as mulheres vestindo sua criação lhe trouxe lágrimas aos olhos. E assim que a luz do palco acendeu as cores da coleção, deixou escapar um pensamento. E se esse desfile não fosse só uma apresentação? E se ele se tornasse um movimento? O dia do desfile se aproximava, e a pressão aumentava a cada instante. Maria mal conseguia manter seus pensamentos organizados, mas havia uma certeza. Ela não estava sozinha nessa jornada. Mas antes que pudesse processar tudo isso, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. Era o designer. Maria, precisamos conversar. Algo importantíssimo aconteceu. O que poderia ser mais relevante naquela altura decisiva? O desfecho da sua história estava prestes a se revelar. Maria sentiu o coração apertar. O tom grave na voz do designer deixava claro que algo significativo estava em jogo. O que aconteceu? Perguntou ela, temendo que algum obstáculo pudesse ameaçar o desfile que tanto significava. Recebemos uma carta da organização do desfile. Eles querem que sua coleção seja a abertura do evento. Isso significa que precisaremos de um impacto ainda maior, ele disse. O calor do sonho recém-surgido agora ameaçava se transformar em pressão. Abrir o desfile? Isso era uma honra imensa, mas também uma responsabilidade colossal. Mas como? Não sei se posso aguentar essa pressão. O que se as pessoas não gostarem? A mensagem não for recebida como espero? Maria hesitou, o dread retrocedendo com a rapidez das expectativas. Era uma honra e um medo, como se estivesse prestes a saltar do alto de um penhasco sem saber o que encontraria no fundo. Maria, este é o seu momento. Justamente por isso precisamos traçar uma nova estratégia. Vamos trabalhar em uma grande introdução para a sua peça central. Um relato visual que transpareça sua mensagem desde o início, ele assegurou. Essa visão a inspirou. Se ela tivesse coragem para dar aos outros a força e a beleza que nasceram de suas histórias, talvez pudesse fazer isso também por si mesma. Era hora de agir. Maria passou as horas seguintes esboçando ideias para essa entrada espetacular. Seus esboços mostravam não apenas o vestido, mas também um cenário que simbolizava a luta, a beleza e a união da mulher brasileira. Poderia contar suas histórias e amplificar suas vozes. Seria como um grito coletivo em forma de desfile, e ela estava determinada a torná-lo realidade. Uma aura de expectativa tomou conta de sua vida. As reuniões noturnas com as modelos tornaram-se sessões de brainstorm vibrantes, onde cada uma compartilhava suas visões e sentimentos sobre como poderiam entrar nesta nova fase com ainda mais resiliência. Elas desenharam, cortaram e riram, criando um ambiente acolhedor e cheio de vida. À medida que o dia do desfile se aproximava, Maria se viu contemplando cada detalhe. Com cada peça costurada, um pedaço de sua alma era incorporado na coleção. A peça central, que se tornou um símbolo da força feminina, agora era mais do que um vestido. Era uma história que colocava emoções cruas em tela. Finalmente, chegou o grande dia. As luzes ofuscantes e o rugido da multidão pareciam se concentrar em um único ponto. Ela. Maria estava nervosa, mas também revitalizada pela conexão que criou com suas modelos
e pela força que cada uma delas representava. Durante os ensaios, cada movimento dela no palco era um reflexo da energia coletiva que crescia ao seu redor. Quando chegou a hora de abrir o desfile, Maria respirou fundo. Com o coração acelerado e a emoção à flor da pele, ela se posicionou na frente do palco. Ao olhar para as modelos que seguravam as roupas, viu que eram não apenas vestíveis, mas raízes de memórias e força. Cada uma delas carregava dentro de si narrativas de superação. Maria fechou os olhos um momento e pediu àquele que a deixara que estivesse ali com ela. Vamos lá, é hora de brilhar, pensou, e sob os aplausos e olhares atenciosos o desfile começou. As luzes dançavam pela passarela, enquanto as modelos, uma a uma, surgiam vestindo as criações que falavam de esperança e resistência. Maria sentiu-se elevada, como se estivesse flutuando entre a realidade e seus maiores sonhos. Quando a peça central finalmente entrou, o silêncio tomou conta do ambiente. O vestido, vibrante em cores e camadas, refletia cada nuance da vida das mulheres que o representavam. E com ele, Maria sentiu que não apenas conquistava seu espaço, mas também fazia um chamado a todos para perceberem a beleza nas histórias simples e complexas que existiam por trás de cada boca e de cada lágrima. As palmas se ergueram proclamando seu triunfo. Lágrimas escorriam pelo rosto da avó na plateia e Maria automaticamente buscou seus olhos. Um sorriso largo brotava ali, orgulho e amor em forma pura. Ela tinha conquistado não só um lugar no mundo da moda, mas também um espaço em seus próprios sonhos. Assim, quando o desfile terminou e a plateia aplaudia em pé, Maria percebeu que a verdadeira vitória não se tratava apenas de um troféu, mas da união de todas as vozes que havia levantado ao longo da jornada. Eram gritos de beleza, força e esperança que ecoariam muito além daquela passarela. O futuro, com toda sua incerteza, brilhava diante dela. Com novos projetos a serem explorados e histórias a serem contadas, Maria sabia que, independentemente do que viria a seguir, ela não estaria mais sozinha. Sua vida, suas escolhas e sua arte agora dançariam juntas, entrelaçadas em um ciclo incessante de transformação e amor. E quando a notícia da proposta do patrocinador chegou a ela, não foram apenas seus sonhos que vieram à tona, mas a certeza de que ela estava pronta. Estava pronta para colaborar, para criar e, acima de tudo, para ser um farol de inspiração para todas as mulheres ao seu redor. Era o início de um novo capítulo. E, por fim, Maria fez uma promessa a si mesma, que nunca deixaria de costurar a beleza de suas raízes em cada peça, aprofundar as cores de suas histórias, e enquanto houvesse um coração pulsando, sempre haveria esperança a ser refletida. A vida finalmente começava a dar a ela tudo o que esperava, e Maria sabia que esse era apenas o começo de uma jornada extraordinária. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais histórias incríveis como esta, você precisa se inscrever agora neste canal. Não espere nem mais um minuto para deixar o seu like e alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantânea neste vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio à narrativa que toca os corações.